Horas antes de 1º de agosto, dia de feriado nacional na Suíça, o governo dos Estados Unidos anunciou um presentinho para o pequeno país europeu. Seus produtos exportados para consumidores dentro dos Estados Unidos seriam taxados com uma tarifa de 39%. Quase em tom de emergência, a presidente suíça, Karin Keller-Suterm, viajou para os Estados Unidos convencer Trump a reduzir a tarifa. Só que ela praticamente foi recebida de portas fechadas. O presidente nem ao menos se encontrou com a líder suíça. Agora, quando as tarifas já estão em vigor, produtores suíços estão deixando de exportar para os Estados Unidos, correm o risco de perderem milhões de dólares e não sabem o que será de seus negócios. Trump está pisando em um país mundialmente conhecido pela prosperidade e riqueza, mas muita coisa disso está sob risco, inclusive o emprego de dezenas de milhares de suíços. Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. No dia 4 de julho deste ano, enquanto os Estados Unidos celebravam o Dia da Independência, o alto escalão de ministros da Suíça também tinha motivos para comemorar. Eles acreditavam ter garantido um acordo para evitar tarifas punitivas de Trump, resultado da balança comercial muito favorável para o país europeu no comércio com os Estados Unidos. Pouco mais de 3 semanas se passou antes que a presidente suíça ou qualquer outra pessoa do gabinete percebesse que as coisas estavam prestes a dar muito errado. Quando Trump anunciou sua decisão de introduzir uma tarifa de 39% sobre os produtos do pequeno país, a Suíça recebeu de surpresa as taxas mais altas do chamado mundo desenvolvido. O choque veio apenas algumas horas antes do próprio feriado nacional do país, em 1º de agosto, levando Keller-Suterm a fazer uma viagem de última hora a Washington para tentar salvar a situação. Mas, em vez disso, ela foi ignorada pela Casa Branca. O desfecho desastroso expôs a falta de poder de barganha da Suíça em uma era de instabilidade global e a ingenuidade de confiar em conversações ao lidar com Trump e depender economicamente tanto dos Estados Unidos. Agora, executivos suíços tentam entender como competir no maior mercado do mundo, enquanto os eleitores se veem diante do desafio de reavaliar a estratégia de isolamento do país. A fabricante suíça de aviões Pilatus ocupava seu lugar especial no mercado de pequenas aeronaves e tudo ia bem até o momento da nova tarifa de Trump. Representantes da empresa anunciaram que seriam obrigados a suspender as entregas para os Estados Unidos. As vendas para o mercado americano representavam 40% do total da empresa. Tradicionalmente, a Pilatus se especializa na produção do monomotor multifuncional PC-12 e do jato executivo PC-24, de 10 lugares. Mas a tarifa de Trump fez com que fosse necessário incluir custos adicionais significativos no preço. A empresa agora tenta encontrar novos mercados e acelerar a construção de uma fábrica de montagem em Sarasota, na Flórida. A economia suíça depende fortemente das exportações e, segundo a Bloomberg, a tarifa punitiva imposta por Trump pode custar ao país dezenas de milhares de empregos. Especialistas estão estimando que, no médio prazo, o PIB da Suíça poderá cair 1%. Se as tarifas se estenderem a medicamentos farmacêuticos, um dos tipos de produtos que o país manda para mercados estrangeiros. O ministro da Economia da Suíça, Guy Parmelin, reconheceu que a indústria do país será seriamente afetada, não apenas pela elevada taxa alfandegária, mas também pela incerteza sobre se será possível reduzi-la e quando isso poderia ocorrer. Grupos empresariais suíços alertaram para um cenário catastrófico nos setores que exportam para os Estados Unidos, desde relógios e equipamentos industriais até queijo e chocolate. Os estudos apontam quais cantões suíços correm maior
risco. Em Nidwalden, metade da produção tinha como destino os Estados Unidos, muito por causa da Pilatus. Já em Neuchâtel, 37% dos produtos eram exportados para o mercado americano. Caso a situação não mude e Trump não flexibilize as condições, essas regiões enfrentarão inevitavelmente um aumento do desemprego, com todos os problemas associados. Pierre-Yves Bonvin, CEO da Steiger Textil, fabricante de máquinas de tricô industriais, afirmou que o governo suíço havia assegurado ao setor que a tarifa máxima seria de 15%, uma taxa já desagradável, mas aceitável. Só que a tarifa de 39% foi um choque, comparado por ele a um tsunami. Para Bonvin, com um nível tão alto de taxação, é preciso repensar se ainda vale a pena vender para os Estados Unidos. Georg Kien, CEO da Breitling, fabricante de relógios suíços de luxo, comentou à imprensa que será necessário equilibrar os custos relacionados às tarifas, o que pode significar aumento de preços não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Ele também discutirá com parceiros varejistas a possibilidade de dividir o peso da nova tarifa, o que exigirá que alguém aceite reduzir sua margem de lucros. Kien deixou claro que se a tarifa de 39% não for reduzida, a empresa poderá considerar cortes de custos e de investimentos nos Estados Unidos. Como o mercado norte-americano é estratégico e a Suíça não quer perdê-lo, algumas empresas anunciaram planos de transferir parte de sua produção para os Estados Unidos, o que significa mais suíços desempregados e mais norte-americanos empregados. Segundo o jornal suíço Le Temps, diante das ameaças de Donald Trump, gigantes farmacêuticas suíças decidiram ampliar significativamente a fabricação em suas fábricas já instaladas em território norte-americano. A imprensa relata que essas unidades já produziam parte dos medicamentos mais populares, mas agora os volumes aumentarão muito, já que o presidente norte-americano ameaçou impor aos fabricantes de remédios um imposto progressivo que poderia chegar a 250% caso eles não reduzam seus preços nos Estados Unidos. Como consequência, a Novartis planeja investir 23 bilhões de dólares em sua produção nos Estados Unidos, enquanto a Roche pretende investir até 50 bilhões de dólares. Esta última busca, inclusive, obter o status de exportadora a partir do território americano. Em outras palavras, a corporação quer exportar dos Estados Unidos para outros países mais medicamentos do que importa de lugares como a Suíça. Assim, no seu balanço, a Roche deixaria de ter déficit comercial com os Estados Unidos. A Novartis, por sua vez, apresentou planos ambiciosos, justamente após as exigências de Trump. Subitamente revelou interesse em criar um centro de pesquisa em San Diego e abrir 4 novas fábricas, 3 para medicamentos biotecnológicos e uma 4ª para fármacos químicos e comprimidos. A localização dessas novas unidades será definida ainda em breve. Naturalmente, se a produção passar a ser majoritariamente norte-americana, isso preocupa os funcionários suíços do setor farmacêutico. Estima-se que na Suíça esse ramo empregue cerca de 50 mil pessoas, sendo 10 mil na produção e cerca de 11 mil em pesquisa e desenvolvimento. A Novartis, por exemplo, mantém uma grande fábrica em Stein, enquanto a Roche tem outra em Kaiserslautern. Mesmo assim, representantes da Roche afirmam que, nas circunstâncias atuais, não podem prever o impacto que a expansão nos Estados Unidos terá sobre os empregos na Suíça ou em outras partes. Diante da tarifa de 39%, até mesmo a taxa de 15% aplicada por Trump, a União Europeia parece ser vantajosa. O fabricante suíço de equipamentos médicos para o território da União Europeia, a fim de aproveitar a tarifa mais branda destinada aos países do bloco. Trump usa sempre o mesmo método de força: ameaça, pressão e incerteza.
O esquema parece simples, mas acaba funcionando para determinados setores econômicos, porque nem todo mundo quer perder o mercado norte-americano. Por isso, as autoridades suíças continuam negociando com Trump, tentando obter a redução da tarifa de 39%, na esperança de preservar a imagem do país e evitar que o impacto sobre a economia seja fatal, principalmente com a fuga de empresas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.